Sabe, e se as nossas maiores vulnerabilidades não fossem, na verdade, fraquezas, mas sim portais para o nosso trabalho mais profundo e significativo? Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia super provocadora do livro O Pesquisador Ferido, que nos convida a enxergar a pesquisa de um jeito totalmente novo, como uma jornada da alma. Vamos pensar nisso por um instante. Geralmente, a gente encara o nosso trabalho como, sei lá, uma lista de problemas para resolver, não é mesmo? Mas e se fosse diferente? E se na verdade fosse um chamado, um destino que está nos esperando? Essa mudança de perspectiva é o ponto central de tudo que vamos conversar aqui. Então, a primeira grande ideia aqui é a seguinte: as perguntas mais importantes da nossa vida não são aquelas que a gente escolhe, são elas que nos escolhem. A tese do livro é que o nosso verdadeiro trabalho, aquele com sentido, muitas vezes nasce de um lugar de vulnerabilidade, de uma ferida pessoal que nos puxa para uma investigação muito mais profunda. E aqui vem a grande virada de chave. A tal da ferida não é vista como uma falha, um defeito que precisa ser consertado. Pelo contrário, ela é o portal. É o ponto exato onde a nossa história pessoal se conecta com algo muito, mas muito maior. Com a alma coletiva do trabalho que precisa vir ao mundo. Olha, essa citação já dá uma pista bem forte de como isso funciona na prática. E para a gente entender de verdade, vamos ver o caso de uma estudante de pós-graduação. Ela começou achando que a tese dela era sobre caminhar, mas a ferida pessoal dela a levou para uma jornada completamente inesperada. O chamado dela começou com a paralisia do irmão, uma dor muito pessoal, muito específica. Mas foi essa ferida que a fez mergulhar e descobrir a história das suas antepassadas suíças, mulheres que, metaforicamente falando, não puderam trilhar o próprio caminho. De repente, a tese não era mais só dela. Virou um ato de cura, de resgate para uma linhagem inteira. Bom, se a pesquisa vem da alma, como é que a gente aborda isso? É claro que aquele método tradicional de distanciamento, de objetividade fria, não vai dar conta, né? A gente precisa de um jeito de se engajar com o trabalho, de entrar nele e não só de explicar de longe. A mudança é radical. A gente sai daquela torre de marfim do observador neutro que tenta controlar o objeto de estudo e mergulha no viu. O método imaginal nos convida a ser vulneráveis, a nos envolver e, principalmente, a sermos transformados pelo próprio processo. Não estamos mais de fora, olhando. Agora, a gente está dentro da história. Essa mentalidade muda até o jeito de escrever. O nosso ego adora um plano linear, um mapa todo desenhado antes de começar a viagem. Mas a alma nos oferece um fio para a gente seguir dentro do labirinto. A escrita deixa de ser execução de um plano e vira um ato de descoberta, que vai revelando o caminho passo a passo. Pensa bem, quantas vezes uma intuição muito forte ou um sonho super revelador apareceram bem no meio de um projeto? Essa abordagem nos diz para prestar atenção nisso. Sonhos, devaneios, até sintomas no corpo não são distrações, são dados. É a alma do trabalho tentando se comunicar, de uma forma tão válida quanto a lógica e os fatos. Mas como assim um sonho pode ser uma ferramenta de pesquisa? Parece uma coisa meio estranha, né? Para a gente entender isso, não tem exemplo melhor do que o do próprio psicólogo Carl Jung. Um dos sonhos dele não só inspirou o trabalho, mas literalmente se tornou o mapa da sua teoria mais famosa. Nesse sonho, Jung estava descendo pelos andares de uma casa. Começou num salão super elegante, a mente consciente. Depois, desceu para um piso medieval, que era o inconsciente pessoal. Mais embaixo, um porão romano, as camadas históricas da psique. E, por fim, uma caverna primitiva com crânios, o inconsciente coletivo. O sonho era a própria teoria se revelando em imagens, era pesquisa em estado puro. Bom, se o método de pesquisa é tão vivo assim, o resultado final não pode ser um texto acadêmico seco, concorda? O objetivo se torna outro, escrever a alma, ou seja, criar uma expressão que consiga capturar a vida e o mistério que foram encontrados nesse caminho. E aí a gente chega no desafio central. Como é que se expressa essas percepções tão profundas, tão elusivas, sem transformar tudo em fatos estéreis? Como manter a selvageria da alma intacta ali na página? A resposta parece estar uma escrita que respira, uma escrita que usa metáfora, sabe? Mas não como um enfeite, e sim para libertar o pensamento. Uma escrita que tem um ritmo que a gente sente no corpo. É uma escrita que dança na página, em vez de marchar em linha reta. No fundo, escrever com a alma em mente é um ato de proteção. Protege as ideias de virarem dogmas, de endurecerem em categorias.
É quase um antídoto contra o pensamento rígido, mantendo tanto o trabalho quanto a pessoa que pesquisa sempre vivos, sempre abertos. E tudo isso nos leva a uma questão final, e que é crucial: a ética. Se o nosso trabalho está tão ligado a quem a gente é e as histórias coletivas, qual é a nossa responsabilidade nesse processo todo? A ideia central aqui é muito poderosa. O jeito que a gente conhece o mundo é o jeito que a gente cria o mundo. Não existe um olhar neutro. Nossas dinâmicas inconscientes, nossas feridas, moldam o que a gente vê. E por isso temos uma responsabilidade ética sobre a nossa própria percepção. Isso vira a nossa ideia de objetividade de cabeça para baixo. A gente costuma pensar que ser objetivo é se afastar, é eliminar o eu. Mas Jung diz o exato oposto. A verdadeira objetividade só é possível quando existe um diálogo honesto com as nossas próprias sombras, com os nossos complexos. A objetividade nasce de dentro para fora. No final das contas, a ética se resume a isso. Não estamos fazendo o trabalho por nosso ego. Somos chamados, através das nossas feridas, para sermos agentes da alma do trabalho. A nossa responsabilidade é com esse chamado, com as histórias que precisam ser contadas através de nós. E isso nos leva à primeira e talvez a mais importante pergunta ética de todas. Eu fui fiel ao chamado? A nossa lealdade principal não deve ser ao nosso ego, nem às nossas ambições, mas sim à vida misteriosa do próprio trabalho. E assim, essa jornada toda se fecha, e a reflexão volta para a gente. Essa pergunta final é um convite para olharmos para os nossos projetos, nossas paixões, nosso trabalho. Qual é o assunto inacabado que está chamando? Qual é a ferida que talvez não seja uma ferida, mas sim o portal para o seu trabalho mais verdadeiro?